matemática, você sabe muito bem, a gente vê isso, trabalha com nossos alunos, complexos, você tem desde a parte introdutória, que é a parte do I, que é aquele número imaginário, até parte trigonométrica de complexo, onde você entra com adição, subtração, módulo, argumento, radiciação. Esse assunto, quando ele é cobrado no ensino médio, nem no Enem é cobrado, a gente vai trabalhar com os alunos lá, o superficial. E aqui com vocês, a gente também vai fazer a mesma coisa. Vamos lembrar o quê? Número imaginário, a fórmula do complexo, o conjugado, as operações com complexo, e vamos falar até módulo e argumento. E não vamos entrar na parte trigonométrica dele. Até módulos e argumentos. Nós não temos referência de complexo. Eu só consegui achar complexo em provas da NUCEP, e como eu falei para vocês, trabalhando só a parte superficial do assunto. Então, quando eu falo em conjunto dos complexos, eu preciso lembrar do conjunto dos números, ou conjuntos numéricos. Você tem, até onde estuda no ensino fundamental e médio, os números reais. Você lembra que os reais é a união dos racionais com os irracionais. Isso aqui você tem o conjunto dos reais. E aqui, se você lembrar bem daquele diagramazinho, o conjunto dos racionais são todos aqueles que podem ser escritos na forma de fração, na forma A sobre B. E os irracionais são inimigos mortais dos racionais. Não podem ser transformados em fração. Você faz a diagramação disso, você tem aqui os números racionais e os irracionais. E aí a interseção dos racionais com os irracionais é vazia. Como eu falei lá em cima, os reais é a união deles todos. Todo número racional e todo número irracional são reais. E aí aparece depois os complexos. Simbolizado pelo Czinho. O conjunto dos complexos, no contexto histórico, aparece com Gauss, quando ele vai resolver uma equação do segundo grau, que lá dentro dos reais você tem uma raiz, certo? Quadrada lá naquele deltazinho de um número negativo. Quando o cara pede para você resolver isso aqui, x2 menos 2x mais 8 igual a 0, considerando que o universo são os reais. Dentro dos reais, quando você encontrar esse delta, você vai ver que é 4 menos 32. O delta é menos 28. E aí, bem aqui, considerando que o universo são os reais, a solução é vazia. Porque quando eu jogo isso aí na fórmula de Bhaskara, que é raiz de delta, dentro dos reais, índice par não tem radicando sendo o que, gente? Negativo. Não dá para extrair a raiz quadrada de menos 28. Só que os complexos aparecem com uma partícula chamada de número imaginário. E o número imaginário ele surge justamente para você tirar essa parte negativa e conseguir resolver essa equação. O i ao quadrado vale menos 1. E aqui, gente, a gente não vai entrar em método de história não, tá? Vamos escrever aqui o que eu preciso saber para levar para a prova. Quando você continua essa resolução na forma de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, o que é que a gente aprende? Substituir, o b é menos 2 fica 2, e quando eu jogar o delta aqui dentro, que é menos 28, eu transformo isso aqui em função de i, que é a parte imaginária. Isso aqui é a mesma coisa de 28 multiplicado por menos 1. E o menos 1 é i ao quadrado.
Então, você vê, x é 2 mais ou menos 28 i ao quadrado sobre 2. E aí, meu irmãozinho, eu sei que a raiz de i ao quadrado é i. Eu vou extrair essa raiz. I raiz de 28 sobre 2. E eu consigo encontrar um resultado, só que não dentro dos conjuntos reais, mas sim dos complexos. Os números complexos, eles são formados por quê? Pela parte real e pela parte imaginária. Os complexos são formados pela parte real e pela parte imaginária. Então, quando você representa, quando você simboliza um complexo, a representação algébrica de um complexo. Z é A mais BI. Todo complexo, ele possui o quê? Uma parte real. Até porque um número real é um número complexo. Se você diagramar, aqui são os reais e aqui são os complexos. O conjunto dos reais é um subconjunto dos complexos. O conjunto dos reais está contido nos complexos. E quando você faz a representação algébrica de um complexo, você tem que lembrar que esse A é justamente a parte real do complexo. E esse B é a chamada parte imaginária. E, meus amados, olha só. Quando você trabalha com isso aqui, você tem que lembrar algumas situações que podem ocorrer na prova de vocês. Primeiro, quando a parte real do complexo é nula. Quando o complexo não tem parte real. Ele é simbolizado apenas assim. BI. Ele é chamado de imaginário puro. Quando é que um número complexo vai ser imaginário puro? Quando a parte real dele for zero. Se a parte imaginária dele for zero, aí ele é formado apenas pela parte real. Ele é um número real. E lembre que todo real é complexo. Então, quando você tem um complexo onde a parte real dele é zero, é nula, ele é chamado de imaginário puro. Quando a parte imaginária dele for nula, ele é um número real. E aí eu posso fazer uma associação ou um tipo de questão que é mais ou menos assim, ó. X mais 2 mais y menos 1 vezes i. Eu dou um complexo para vocês e digo assim, ou pergunto assim, qual o valor de x para que o complexo z seja imaginário puro? Pergunta essa. Qual o valor de x para que esse complexo que eu coloquei para vocês acima seja imaginário puro? Quando é que ele vai ser imaginário? Está aqui para vocês. Ó. Ele é imaginário puro quando a parte real dele for nula. Quem é a parte real aqui desse complexo? X mais 2. Então, para que ele seja imaginário puro, x mais 2 tem que ser igual a zero. Então, x é igual a menos 2. Então, o valor de x, para que esse número acima seja imaginário puro, é menos 2. Então, não esquece que aqui é a representação algébrica de um número complexo. E, turma, nesse caso aqui, ó, eu também posso falar para vocês sobre o quê? Conjugado. E posso falar para vocês sobre igualdade de complexos.
Quando é que dois números complexos são iguais? Quando é que um complexo Z1 vai ser igual a um número complexo Z2? Quando é que dois números complexos são iguais? Você imagina, por exemplo, que o Z1 ele é simbolizado assim, A mais BI. E que o Z2 é C mais DI. São dois complexos, Z1 e Z2. Qual a condição para que eles sejam iguais? Para que eles sejam iguais, é necessário que as partes reais e as partes imaginárias deles também sejam iguais, respectivamente. Ou seja, Z1 só vai ser igual a Z2 se a parte real do Z1 for igual à parte real do Z2. E a parte imaginária do Z1 tem que ser igual à parte imaginária do Z2. Se isso ocorre, essa é a condição para que eles sejam iguais. Por exemplo, se eu digo assim, eu menciono assim para vocês, o complexo Z1 é x2 mais 5 mais y menos 5i. O Z2, deixa eu colocar aqui, 13 não, 14 mais 5i. Tá aí. Eu quero saber qual é o valor de x e qual é o valor de y para que esses dois complexos aí sejam o quê? Iguais. Para que Z1 seja igual a Z2. Aí você vai lembrar só da condição. A parte real do primeiro, que é x2 mais 5, tem que ser igual à parte real do segundo, que é 14. x2 é 14 menos 5, que vai dar quanto? 9. X é mais ou menos 3. A parte imaginária é y menos 5. Ela precisa ser igual à parte imaginária do outro, que é 5. Y vai ser igual a 10. Então, você tem aí a solução desse problema básico de complexo. E não esquecer do conjugado. O conjugado é simbolizado por Z e essa barrinha em cima. E o conjugado de um complexo é a mesma estrutura do original, só que mudando o sinal da parte imaginária. Se você tem Z igual a A mais BI, o conjugado desse cara é A menos BI. E eu vou usar o conjugado, meus queridos, lá nas operações, principalmente na divisão de complexos. Então, fica esse registro aqui, e já já a gente vai saber onde a gente encaixa essa informação. Outra coisa que eu preciso lembrar de complexo é em relação às suas operações. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Adicionar e subtrair complexo é fácil. A adição e a subtração é feita seguindo o seguinte modelo. Ao somar ou ao subtrair complexos, você tem que colocar os pares, né? Real com real, imaginário com imaginário. A parte real com a parte real, a parte imaginária com a parte imaginária. Tanto numa como noutra operação. Então, se você tem Z1 igual a A mais BI e Z2 igual a C mais DI, e o cara solicita ou pede que você faça o quê? Que você faça a soma algébrica disso aqui, Z1 mais Z2, você não pode esquecer que a soma
é feita parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. A parte real com a parte real, a parte imaginária com a imaginária. A mesma coisa, a diferença, subtração. Z1 menos Z2. A menos C, B menos D vezes I. Então, é nesse formato aí que você faz a adição e a subtração de números complexos. Eu vou já colocar uns exemplos para vocês, para a gente lembrar isso. Mas antes, vamos falar um pouquinho da multiplicação. E da divisão. Então, ao multiplicar dois complexos, Z1 vezes Z2, você pega o complexo Z1, A mais BI, vezes o complexo Z2, C mais DI. Aí você usa aqui a distributiva da multiplicação. Distribui, que você consegue achar o resultado desse produto. E quando você for dividir, Z1, Z2, o que é que você faz? Multiplica o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Olha o conjugado aparecendo aí. A ideia é você transformar o denominador, que é o teu divisor, em um número real. Então, você vai pegar tanto o dividendo quanto o divisor e vai multiplicar os dois pelo conjugado do denominador. Me dá um exemplo, para eu poder entender isso melhor. Vamos lá? Por exemplo, eu digo assim para vocês. 2 mais 3i multiplicado por menos 4 menos 2i. Para multiplicar esses dois complexos aí. Aí você aplica o distributivo. Devagarinho, com calma. 2 multiplicado por menos 4. 2 multiplicado por menos 2i. Menos 3i multiplicado por 4. Aliás, 3i multiplicado por menos 4. Mais com menos. 3 vezes 2. Cuidado aqui, ó. 3i vezes 2i. Dá 6 e 2. Aí tu lembra da parte imaginária, não é isso? Que o I2 vale menos 1. E aqui você consegue enxugar mais, ó. Menos 8. Menos 4 com menos 2 dá menos 16i. Aqui eu sei que é menos 1. Multiplicado por menos 6 dá mais 6. Menos 8 mais 6 dá menos 2. Menos 16i. Nós temos aqui, meus amados, o resultado desse produto aí. Se você pega 2 mais 3i e divide por 2 mais i, eu estou fazendo uma divisão de complexo. E na divisão, você precisa pegar o numerador e o denominador, o dividendo e o divisor, e multiplicar eles pelo conjugado do denominador. Quem é o denominador aqui? 2 mais i. Então, você coloca 2 menos i. Aqui é o conjugado dele. É um processo muito parecido, vocês lembram bem, da racionalização de denominadores. Então, a partir desse momento, desce o braço. Em cima, 2 vezes 2, 4. 2 multiplicado por menos i dá menos 2i. Menos 3 vezes 2 dá 6i. Mais com menos dá menos. 3i vezes i dá 3i ao quadrado.
Embaixo, lembra do produto notável. Produto da soma pela diferença de dois termos. Embaixo, você faz o quê? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Sempre. Produto da soma pela diferença de dois termos. Arrumando essa casa aqui. 4, 6i menos 2i, 4i, menos não, mais, né, gente? Porque nós lembramos que isso aqui é menos 1. Com menos 3 era mais 3. Esse, 2 ao quadrado, 4. I ao quadrado, tu sabe que é menos 1. Mas com menos 1, com menos da operação, mais 1. E aí você mata danado. 7 mais 4i sobre 5. Cheguei no resultado da nossa divisão. Essa parte introdutória de complexo, todos nós que trabalhamos na área, professores, nós que mexemos com isso, a gente sabe da facilidade do assunto, que não é tão difícil. Até para poder explanar isso para os nossos alunos. É uma parte mais decoreba e que você consegue desenrolar de boas isso aí. Não tem dificuldade. Então, nós estamos aí com as operações, conjugados, e falta a gente falar um pouquinho das chamadas potências de I, que é onde se concentra a maior quantidade de questões aí, certo? Desse assunto. As potências de I. Porque as potências possuem o quê? Um ciclo de repetição. Quando você faz I elevado a zero, aliás, desculpa, I elevado a 1, você sabe que isso aqui é I. O I elevado a 2 é o menos 1, não é isso? O I elevado a 3 vai dar o quê, gente? Vou só fazer esse esqueminha aqui, depois a gente só faz anotar lá. I ao cubo é I multiplicado por I ao quadrado. Se você desmembrar num produto de potência de mesma base, é isso aqui. I ao quadrado vale menos 1. Multiplicado por I dá menos I. Então, I ao cubo é menos I. I elevado a 4. Quanto é que vale isso? I elevado a 4 é I2 multiplicado por I2. É menos 1 multiplicado por menos 1, que dá 1 positivo. A partir desse momento, quando você escrever o I5 vai ter o mesmo resultado do I1. Porque o I5 é o I4 vezes I. Só que o I4 é 1 positivo, multiplicado por I daí. E aí você vai ter um ciclo de repetição aqui, ó. O I5 vale I, o I6 vale menos 1, o I7 vale menos I, e o I8 vale 1. E você acaba repetindo esses resultados aqui. Ou seja, o meu ciclo de repetição ocorre a cada 4 potências de I. Os resultados vão se repetir. Então, você tem um ciclo de repetição, que eu chamo de carimbo, né? E esse carimbo é 4. Então, se o cara colocar, por exemplo, I10, e quer saber o valor do I10, o que você vai ter que fazer aqui nessa brincadeirinha? Pegar o 10 e dividir por 4. Vai dar 2. 2 vezes 4 vai dar 8. Para chegar em 10, restam 2. Ou seja, esse ciclo aqui acontece 2 vezes. Depois eu mando mais 2 valores do próximo ciclo. 1, 2. Então, o I10 tem o mesmo valor do I2. E o I2, nós sabemos que vale menos 1. Então, o cara menciona para ti, coloca uma questão assim. Quanto vale I50
somado com I 69. Ele quer saber o valor disso na questão. O I 50 mais o I 69. Aí tu vem, pega o 50 e divide por 4. 1, 2. Então, ó, esse ciclo de 4 aconteceu 12 vezes. E eu ando mais duas potências próximas do outro ciclo. Então, o I50 tem o mesmo valor do I2. Ó, 1, 2. E o I69 faz o mesmo esquema, 69 por 4. Dá 1, 4, para chegar em 6. 2. Aqui dá 29 por 4, dá 7. 7 vezes 4, 28, para chegar em 29, 1. Então, esse ciclo aqui, ó, ele aconteceu quantas vezes? 17 vezes. E eu ando mais uma unidade do próximo ciclo, que é o I1. Então, o I69 tem o mesmo valor do I1. Então, você vem. I50 é o mesmo valor do I2, que é menos 1. O I69 tem o mesmo valor do I1, que vale I. Então, a soma dessas duas potências é isso. Menos 1 mais I. Beleza? É um assunto que com muita frequência nós não vemos, né? Valeu, meu querido. Isso é top. Um abraço. Tamo junto. Então, é um assunto que com muita frequência, assim, aliás, que a gente não vê isso com muita frequência. Até porque no ensino médio, a gente nem trabalha mais isso. De acordo com a nossa nova BNCC agora aí, nem complexo a gente trabalha mais. Só se nós quisermos ministrar isso para os nossos alunos como conteúdo extra, quando ele for fazer, por exemplo, um vestibular na faculdade particular, que ainda cobra. Mais complexos, me surpreendeu estar no edital de vocês, mas tá, tem que ver. Ele faz parte daquela linhagem de polinômios complexos, limites e derivadas, que é no assunto que a gente via costumeiramente no terceiro ano do ensino médio. Beleza? Então, essa é mais ou menos a ideia que a gente quer passar para vocês de complexos, tá? Eu vou fechar a primeira parte teórica do conteúdo todo que eu estava programado para hoje, depois a gente parte para as questões. Certo? E aí, turma, tranquilo? Deu para entender até aí? Deu para relembrar isso? Para quem estava com isso aí enferrujado? Show de bola. Todo número complexo ele pode ser representado, ou seja, ele pode ser simbolizado, representado de uma maneira gráfica, dentro de um gráfico, dentro de um sistema de coordenadas, dentro do sistema, dentro de um plano cartesiano. É o chamado plano de Gauss. No plano de Gauss, você vai usar o eixo X e o eixo Y, que é o eixo das abscissas e ordenadas, e em cada um deles, você vai encaixar uma parte do complexo, que é a parte real e a parte imaginária. Se eu represento um número complexo, A mais BI, você pode usar o sistema de coordenadas cartesianas, eixo X e Y, e no eixo X, que é o eixo das abscissas, colocar nele a parte real. E no eixo Y, colocar a parte o que, gente?
a parte imaginária. Você projeta esses dois caras para montar um ponto. Esse ponto aqui é um par ordenado formado pela parte real e a parte imaginária do complexo, que nós chamamos ele de afixo. O afixo é o ponto no sistema de coordenadas cartesianas que representa a parte real e a parte imaginária do complexo. Então, você tem aqui o par ordenado A, B. E a origem do plano, se você ligar até esse afixo, você tem uma reta, um segmento, que recebe o nome de módulo. Módulo do complexo. O módulo do complexo é a distância da origem até o afixo. E se você lembrar da geometria analítica, a distância entre dois pontos é a variação do x menos a variação do y ao quadrado. Se alguém pedir para você na prova lá de Oeiras um módulo de um complexo, é a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso é oriundo do teorema de Pitágoras, porque se você observar aqui, você tem um triângulo retângulo, onde um dos catetos é o azimo, que é a parte real do complexo. A menos zero dá A. E esse cateto é B menos zero, que é B. Se você aplica Pitágoras aqui, você encontra que o módulo é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, se o cara coloca para ti, por exemplo, y é 1 mais raiz de 3 vezes i. Ele pede para você calcular o módulo desse complexo. Então, desce o braço, mata a danada, corre para o abraço. A parte real é 1 ao quadrado, mais a parte imaginária, que é raiz de 3 ao quadrado. O módulo de z vai ser 1 mais 3, 4. Raiz de 4 vai dar 2. Aí nós temos um módulo de z. Um módulo desse complexo. Eu, sinceramente, acredito, posso até estar enganado, aí a gente não pode também ficar muito confiante, que talvez nem caia questão de complexo na prova de vocês, mas vai ser o básico do assunto. Alguma dúvida, gente? Deu para lembrar essa ideia aí? Tranquilo? Beleza. Vamos embora. Outro tema que eu queria abordar com vocês, que é um tema muito comum, e aí esse eu acredito que vai cair na prova, é combinatória, é contagem e probabilidade. Esses dois temas, eles são pertinentes e caem muito em provas de concurso. Você trabalhar com combinatória, permutação, combinação e arranjo, e com probabilidade. Mas para poder a aula ficar mais dinâmica, nós vamos trabalhar esses caras dentro das questões. Aí, cada questão que for referente a eles, a gente vai fazendo o quê? Relembrando com vocês isso. Tá bom? Então, eu vou só dar uma pausa bem aqui, para pegar o nosso material de hoje. E a gente vai começar a fazer essas questões aí e trabalhar com vocês. Cada um desses... Foi de boa? Tudo na paz, gente? Tudo tranquilo? Deu para ficar ligado nisso aí? Deu para entender essa ideia? Mais 2 conteúdos aí para conta para vocês, para que vocês não possam perder o fio da meada. Beleza? Show. Então, olha só. Eu vou considerar o que o colega falou, certo? E vou ver como é que a gente faz na coordenação.
Que alguns alunos, às vezes, falam que querem mais tempo, né? E acham 2 horas de aula menos. E aí a gente tem que dar uma balanceada nisso aí. Em relação à matemática, em relação ao conteúdo programático de vocês, de uma forma geral, é muito extenso. Foi por isso que nós colocamos o Sarmento para poder acelerar a parte do gesto. Mas aí a gente vai ver direitinho, a gente vai já ter uma reunião aqui, o Neto já está aqui, para poder a gente ver o que é que a gente pode fazer, para poder